Olá pessoal, eu sou o professor Zé Maria do canal Ideias em Curso e hoje vamos para mais uma aula destinada a alunos do oitavo e nono ano do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio. Então sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos começar então a nossa aula. Ciências Naturais, compreendendo os conceitos básicos, as leis de Mendel. Bom, por que alguns de nós conseguem produzir mais melanina na pele, e aí tornando a pele mais escura, e outros não, ficando com a pele mais clara? Porque existem características que pulam a geração, sumindo nos pais e reaparecendo nos filhos, né? Porque eu tenho uma característica que meu bisavô tinha e que ninguém da minha família ainda até hoje conseguiu ter. Então tudo isso a gente vai conversar hoje aqui, tá? Através das leis de Mendel. Hoje a gente vai estudar especificamente a primeira lei de Mendel, mas ele criou duas leis que foram extremamente fundamental para a genética que é hoje. Mendel, tá, era um monge gregoriano que estudou, né, como tantos outros também estudaram as transmissões de características genéticas de pais para filhos, só que ele teve algumas características que os outros não tiveram. Ele utilizou uma planta, a ervilha, né, que tinha um círculo curto e podia gerar vários descendentes. Além dessa planta, ele ter as flores fechadas, né, servindo para autopolinização. E ele também era um excelente matemático. Então, a partir das anotações que ele fez dos dados coletados, né, quantidade de folhas de semente, sementes amarelas, sementes verdes, flores brancas, flores violeta, depois ele conseguiu montar estatisticamente as bases que geraram as leis que ele tão bem definiu. E a partir daí a genética tomou o rumo. Embora, né, ele só foi reconhecido mais de 40 anos depois de sua morte. Tá? E aí é isso que a gente vai ver hoje. Primeira lei de Mendel, ou lei da segregação dos fatores, separação dos fatores. Cada característica é determinada por dois fatores, que hoje a gente chama de alelos, que se separam na formação dos gametas. Quais são os gametas? No caso dos seres humanos, espermatozoide e o ovócito. Já a segunda lei, né, é a lei da segregação independente. Fatores para características diferentes são herdados independentemente, formando gametas com todas as combinações. Ok? Então, das duas leis, a gente vai trabalhar com a primeira lei de Mendel hoje. Hoje vamos entender como o monge, observando simples ervilhas em um jardim, descobriu a matemática da vida. Vamos desvendar por que, na genética, separar é o segredo para unir. Então ele mostrou que as características são, os fatores são separados, tá? Nos diversos gametas, né, no masculino e no feminino, e depois, na fecundação, eles voltam a se unir. Bem-vindos à primeira lei de Mendel. Cruzamento na primeira lei de Mendel. Então, a característica que diferencia basicamente a primeira lei da segunda lei de Mendel é que na primeira lei estuda-se uma característica por vez. E foi isso que ele fez. Ele estudou várias características, tá? Mas uma de cada vez. A cor da semente, a forma da semente, o tamanho da planta, etc. Então isso é o que difere a primeira lei, que estuda uma característica, da segunda lei, que estuda mais de uma característica. Vamos entender como cada um de nós é o resultado de uma separação de fatores que aconteceu antes mesmo de nascermos. Por que você é quem você é? E Mendel provou isso lá atrás. Bom,
Antes disso, vamos falar em cromossomos homólogos, né? A gente já viu que DNA é a forma em fita e cromossomo é a forma condensada, né? Enrolada. Então, cada cromossomo, tá, vai ter nos genes um alelo, né? Um para uma característica e outra para outra característica. Então, quando Mendel estudou as ervilhas, ele também pensou nisso, né? Era apenas duas características, duas variações para a mesma característica. Então, por exemplo, a semente ou era amarela ou era verde. A planta ou era alta ou era baixa. Isso facilitou também os estudos dele. Então, nos cromossomos, né, o local onde essas características estão, tá, onde esses alelos estão, esses fatores estão, né, como Mendel falou lá atrás, eles são chamados de locus dos genes, né? No caso aqui representa os alelos que vão produzir lá na frente a proteína que vai dar a característica de cores ou amarela para a semente ou verde também para a semente, ok? E aí ele notou que a cor amarela era dominante, né? Ela aparecia em mais plantas, em mais vagens, e a cor verde era recessiva, aparecia em menos vagens, sumindo inclusive em uma primeira em um primeiro cruzamento que ele fez. Bom, ele usou uma flor hermafrodita da ervilha, né, que ela é fechada, então ela tem aqui a parte masculina, tá? E aqui a parte feminina. Então, como ela é fechada, o pólen da mesma flor cai na parte feminina, fertilizando o óvulo, ok? Então, aqui a gente tem, né, em violeta as pétalas, o sistema reprodutor feminino tem o estigma, né? Aqui o ovário, e o masculino vai ter as anteras, onde tem os pólen, né? Que é esse pauzinho amarelo, e o filete, tá, com esse material. E aqui eu esqueci de falar também, né? No feminino vai ter os estilos e vai ter o ovário com os ovos, né? E aqui embaixo, em cor verde, as sépalas. Bom, então foi que ele fez, né? Como é que acontece? O pólen, que é a célula masculina, sexual masculina dessa flor, é liberado e cai no próprio flor, né? Que ela é fechada. Só que Mendel abriu essas flores e pegou o pólen de um e fecundou, né, o sistema reprodutor de outro, fecundou o óvulo de outro, né, gerando os frutos que são as vagens. Então vamos lá, foi o que ele fez. Ele pegou plantas que, por ser que tinha autofecundação, né, as flores eram fechadas, essa planta só produzia sementes amarelas, né, e também sementes lisas, mas vamos se ater a cores. Essa outra, que também era autofecundação, flores fechadas, só produziam sementes verdes. Ou também a outra característica, semente rugosa, como tem aqui, certo? E essas duas plantas ele chamou de geração parental, que são os pais. Hoje a gente chama de geração P. Fez o cruzamento entre elas, pegou o pólen de uma e colocou no sistema reprodutor feminino de outra e gerou a primeira geração, que é a geração F1, de filhos. Seriam os filhos desse cruzamento. E aí ele viu que em todas as plantas filhas e filhos que nasceram, só produziam sementes amarelas. E também outra característica era que essas sementes
além de ser amarela, eram lisas. E as sementes verdes simplesmente sumiram, né? E a forma rugosa também sumiu. E aí ele ficou pensando como é que essas características sumiram dentro dentro desse cruzamento, certo? Bom, e aí foi o que ele fez? Ele cruzou a geração F1, pegou duas plantas da geração F1 e cruzou entre si. E aí ele viu, né, que essas plantas, ao final do processo, ele gerou, além das sementes amarelas, começou a aparecer também as sementes verdes, que ele falou que essas sementes verdes tinham desaparecido ou estavam em recesso. Mas quando ele cruzou duas plantas da geração F1, na geração F2, que seriam os netos, essa cor verde reapareceu, numa proporção de a cada três sementes amarelas surgiu uma semente verde, ou a cada 3 sementes lisas surgiu uma semente rugosa, na proporção 3:1. E aí ele usou alguns termos interessantes. Ele chamou essas plantas, né, as plantas parentais puras, de dominante, e ele representou, tá, por letras maiúsculas a planta dominante, que tinha a característica dominante, que sempre aparecia, né? E em letras minúsculas as plantas recessivas, que ela só aparecia em caso quando elas tinham os dois alelos, S pequeno e S pequeno, herdado da mãe ou do pai, como nesse caso aqui. Então, os gametas para as plantas eram da geração F1, diferenciava das plantas com geração P, né, que era SS maiúsculo, SS minúsculo. Na geração F1, ele notou que era S grande, S pequeno, S grande, S pequeno. Aqui ele chamou de plantas puras ou homozigotas, né, que carregava ou os dois dominantes ou os dois recessivos. Essa aqui, como carregava um dominante e um recessivo, ele chamou de plantas heterozigotas, tá? E quando ele cruzou, né, esse com esse, dava o genótipo SS maiúsculo, que gerava o fenótipo amarelo, né, a característica amarela. Quando ele cruzou, quando tinha o S maiúsculo com o S minúsculo, tá, apareceu o heterozigoto, mas como tem aqui o alelo dominante, então a planta produzia semente amarela. Aqui a mesma situação, né? S pequeno com S grande gerava o heterozigoto S grande com S pequeno, produzindo a característica herdada do fenótipo puro homozigoto. Então era o amarelo, porque aparecia aqui o alelo dominante. Nesse caso aqui, S pequeno com S pequeno, os dois estavam em homozigose, mas homozigose recessiva. E aí a característica que foi produzida era a característica de cor verde ou de semente rugosa. Ok? Então, rapidamente, plantas puras, parental, ou era SS dominante ou Szinho recessiva. Quando cruzou as duas, apareceu a geração F1 com o genótipo S grande, S pequeno. Porém, esse genótipo, como tinha o S maiúsculo, né, o alelo dominante, gerava característica dominante, que era amarela. Tá? E quando ele cruzou a geração F1 com a geração F1, apareceu a geração F2, onde reapareceu, né, a característica gerada pela homozigose recessiva. No caso aqui, SS pequeno, que era o genótipo, gerou o fenótipo de cor verde.
Bom, e aqui ele estudou outras características também, né? Sendo que de uma a uma. Forma da semente, se era lisa ou rugosa, cor da semente, se era amarela ou verde, cor da flor, se era violeta ou branca, forma da vagem, lisa ou rugosa, cor da vagem, verde ou amarelo, posição da flor, axial ao longo do caule ou terminal na ponta do caule. Altura da planta, alta ou baixa. Sei? Bom, e aí a gente vai explicar um pouquinho essas questões de genótipo e fenótipo. E aí a gente colocou aqui uma situação. Em um dos seus experimentos clássicos, ao cruzar plantas de linhagem puras, né, S grande, com S pequeno, de sementes amarelas com linhagem pura de sementes verdes, né, as sementes amarelas, elas dominantes, S grande, e as linhagens puras, era recessiva, S pequeno. Mendel observou que 100% da primeira geração, F1, dos filhos, todas elas tinham as características apresentava sementes amarelas, que era uma característica herdada das plantas com alelos S grande. Tá? No entanto, ao permitir a autofecundação da F1, a cor verde reaparecia na proporção 25% na segunda geração F2, ou seja, 3:1, 75% de plantas com sementes amarelas e 25% com sementes de cor verde. Então está aqui sementes amarelas dominante, né, genótipo dominante, A grande, cruzou com sementes verdes com genótipo recessivo, Azinho. Geração P, a geração F1, né, gerou sementes amarelas. Por quê? Apareceu o genótipo dominante A grande e o genótipo heterozigoto, aqui homozigoto dominante e aqui heterozigoto, tá? Mas como ele tem um alelo dominante, produziu plantas com características dominantes, que era a cor amarela. Bom, e aí recapitulando um pouco, né? Fenótipos é a expressão do genótipo, né? É a característica visível, amarela e verde, no caso de cores da semente. Os genótipos são os alelos, dominante, quando eles são maiúsculos, tá? E homozigoto dominante, homozigoto recessivo, quando eles são azinho, e heterozigoto, quando ele tem um dominante e um recessivo, azão. Homozigoto dominante é quando a gente chama, é quando ele tem os dois alelos dominantes, azão. E o homozigoto recessivo é quando ele tem os dois alelos recessivos, azinho. Heterozigoto é uma mistura dos dois, tem o azão e o azinho. Dominante, cor amarela, predominando pelo alelo A, presente. E recessivo, cor verde, onde tem o alelo, onde está os dois alelos recessivos, porque o fenótipo recessivo só aparece, né, no caso aqui o fenótipo V, só aparece quando ele está duplicado, né, quando ele está em homozigose recessiva. E aqui alguns conceitos básicos mendelianos para a gente fechar. Gene é uma unidade fundamental da herança, ou seja, é uma sequência de DNA que codifica uma característica, que codifica uma proteína, e essa proteína vai gerar uma característica, como por exemplo, a cor da semente. Alelo, uma de duas ou mais formas variantes de um gene. Para o caso da ervilha, ou tinha a cor amarela, que era dominante, e a gente escreve S maiúsculo, ou tinha a cor verde recessiva, e a gente usa para o alelo o S minúsculo. Ok? Cromossomos homólogos. Par de cromossomo, um de cada progenitor, né, da família da mãe e da família do pai, com genes correspondentes para as mesmas características. Então, se aqui eu tenho uma característica para cor, nessa mesma posição vai ter a outra característica para cor, que a gente chama de losse, né? Cromossomo com losses para os mesmos genes, onde eles estão na mesma posição. Fenótipo, a característica física ou observável de um organismo, tá?
amarela ou verde, lisa ou rugosa. Genótipo, a constituição genética de um organismo, alelos presentes. Ou é homozigoto dominante, SS maiúsculo, heterozigoto, S maiúsculo e S minúsculo, ou é homozigoto recessivo. Esses são os genótipos. Dominante, alelo cuja característica se expressa quando pelo menos uma da cópia está presente. Tá? E recessivo, alelo cuja característica só se expressa se ambas as cópias estiverem presentes, ou seja, tiver o Szinho duplicado. Ok? Szinho. Ok, gente? Então era isso por hoje. Espero que tenham gostado ou que tenham aprendido ou também relembrado alguns conceitos da genética na primeira lei de Mendel. Então até a próxima aula, se Deus quiser.